Fala galera, tudo bem? Aqui Léo Lemos. Hoje a gente está iniciando um trabalho novo, está iniciando mais uma sessão de entrevistas e hoje o convidado é o Dudu. Dudu é nutricionista, ele é um nutricionista voltado para a parte esportiva. A gente vai fazer algumas perguntas e respostas que ele vai dar aqui, baseado na ciência da nutrição. E vou deixar com vocês aqui o Dudu para ele se apresentar. Apresenta aí, Dudu, fala você. Obrigado, Léo, obrigado pela oportunidade. Então, boa noite, gente, ou bom dia, não sei a hora que vocês estão assistindo. Como o Léo falou, sou nutricionista, né? Tenho uma pós-graduação em nutrição esportiva e um diferencial que eu acho é que eu também estou envolvido ali na prática esportiva. Então, corro algumas provas de asfalto, de corrida, de trilha, biatlo, natação, sou maratonista, atendo também muito atleta. Então, acho que a gente consegue aqui alinhar o que é hoje a literatura científica com a prática, que é muito importante. Uma andando sempre de mão dada com a outra, né? Isso é super importante, porque muitos dos atletas eles não sabem o que fazer, não têm noção de que a alimentação é importante para conseguir desempenhar uma performance melhor no esporte, né? Conseguir de repente chegar a um pódio, ou de repente conseguir chegar uma ascensão melhor na sua categoria. Né? E eu falo mais ainda, é valorizar o tempo que ele passa treinando. Então, ter uma boa nutrição, uma boa recuperação, uma alimentação pré, é você valorizar o tempo e esforço que você está tendo no treino. Então, é você tirar um pouquinho a mais daquele esforço que você teve. Melhorar a adaptação que tem o seu organismo, melhorar a sua resposta, melhorar a sua recuperação entre treinos, e aí você otimizar. Ninguém quer perder tempo treinando e alimentar mal, jogar uma parte do resultado fora. Porque a gente, às vezes, monta o planejamento de treino do cara, a gente esperando que ele se alimente adequadamente para ele conseguir desempenhar aquela planilha de treino naquela intensidade que a gente pede, né? Só que aí o cara não... Primeiro que ele não se alimenta antes de começar a treinar. Depois que ele não se alimenta depois do treino. Ou até se alimenta, mas alimenta mal. Aí vai treinar pesado. Exatamente. Passa mal, tem que cancelar o treino. E você pode falar sobre a importância da alimentação pré-treino? Boa, bacana, né? Então, assim, a refeição pré-treino é aquele momento agudo. Então, o que você vai comer vai agir diretamente no seu treino. Assim, muita gente coloca muita expectativa de que aquele alimento que ela consumir nos 45, 60 minutos antes vai ser o responsável pela energia daquele treino. Entenda assim, a refeição pré-treino é muito importante. Se você, às vezes, tem uma refeição muito pesada, os alimentos inadequados, que eu acho que a gente também vai falar ao longo do vídeo mais profundamente, você pode se sentir mal e atrapalhar todo o treino. Às vezes ele pode não estar adaptado àquele tipo de alimento. Ou não está adaptado, ou não está adaptado, ou para o nível de intensidade que aquele treino pede também não está adequado. E também trabalhar alguns suplementos que tem uma resposta aguda. Tá? E quanto tempo você acha que a pessoa deve se alimentar antes do treino? Para ter um desempenho bom? Porque às vezes a gente não sabe, o atleta não sabe quanto tempo, eu como 1 hora antes do treino, meia hora antes do treino, como é que vai ser aquele processo de digestão, se o organismo vai se adaptar, vai transformar aquele alimento em energia para ele conseguir treinar, como é que funciona isso? Perfeito. Quando a gente pensa nessa refeição pré-treino e o tempo que você tem para digerir, depende muito do volume de comida. Então, se você está falando de uma refeição mais simples, e aí dependendo do dia a dia, que é um outro detalhe do atleta, a rotina de trabalho dele, quanto tempo ele tem para treinar, aí a gente vai mudar o volume da refeição. Refeições menores, 45 ou 60 minutos antes. Se ele consegue fazer uma refeição maior, 2h30, 3 horas, para dar tempo de você digerir aquilo, não pesar, e você começar a formar ali glicogênio muscular, e aquilo conseguir ter um efeito para o meio final do treino. Até porque a gente tem treinos diversificados, né? Por exemplo, a gente tem um treino que é mais pegado, que é mais estímulo anaeróbico, que a gente precisa de mais energia de imediato. Exato. A gente tem aqueles treinos que são mais de característica aeróbica, que são os maiores, estímulos maiores, a gente vai precisar um pouco mais do carboidrato. É isso aí. Então,
eu acho que esse bate-bola do treinador com o nutricionista é extremamente importante para o sucesso do atleta. É fundamental. Porque ele, às vezes, ele não entende isso. Ele, por exemplo, vou tomar um café da manhã, vou comer aqui, vou amassar uma banana, vou botar uma aveiazinha, vou comer, e tá achando que aquilo ali vai ser o suficiente para ele desenvolver aquele treino que a gente está pedindo. Exatamente. E não é essa pegada, entendeu? Não é essa pegada de treino. Às vezes ele está gastando, ele vai precisar de um combustível a mais para poder desempenhar aquele treino. É isso. E mais, ele acaba não se recuperando daquele estímulo que a gente impôs a ele por causa do trabalho nutricional. Entendeu? Exatamente. E qual dos alimentos mais indicados para essa refeição, para treinos intervalados de característica anaeróbica, aqueles que são os tiros mais fortes e mais intensos, e os aeróbicos? O que você pode falar sobre isso? Perfeito. Nesses treinos, assim, que você precisa de uma maior intensidade, anaeróbicos, o ideal é você priorizar alimentos de fácil digestibilidade. Então, evitar um pouco esse momento, alimentos fontes de gordura, muitos alimentos fontes de fibra, isso vai acabar atrasando a sua digestão, então você vai levar mais tempo para aquilo ali virar a glicose, você absorver aquilo ali. Então, de preferência, carboidrato de fácil digestão e evitar muita proteína. O ovo cozido ali, vou comer um ovo cozido não vai te ajudar em nada. Pelo contrário, vai te deixar um pouquinho mais pesado e aquilo ali não vai te servir como... O ovo, na verdade, é após o treino? Pode ser muito mais interessante pensando na recuperação, naquela janela de recuperação que eu acho que a gente também... Eu acho que é muito mais importante você se recuperar do que, comer para treinar. Não Sim. sei, essa é uma visão que eu tenho. Se recuperar com a alimentação é muito mais eficaz que se alimentar com suplementação. O que você acha sobre isso? Eu tenho essa pegada também. Então, assim, eu tenho uma pegada de valorizar o alimento. O que é suplemento? É o alimento em pó, na maioria das vezes. Então, a gente tem alguns suplementos que misturam carboidrato e proteína, 4-1, 2-1. Sendo que a gente consegue atingir isso aí com a alimentação. Eu acho, sim, que o suplemento tem um grande valor nesse sentido. Proteínas em pó, carboidrato em pó. Mas para o cara com uma rotina um pouquinho mais agitada, talvez um SOS, ele não conseguiu ali se preparar para ter aquela refeição, o alimento em si. E aí ter esse SOS é muito interessante. Às vezes ele tem um intervalo curto de um treino para o outro, então o suplemento ali pode ajudar muito. Tá? Mas em geral também valorizo muito essa questão da alimentação. Até porque às vezes a gente tem um treino longo, por exemplo, amanhã, hoje é sexta-feira que a gente está gravando aqui, mas amanhã a gente tem um longo de ciclismo. A gente vai fazer a subida do Cristo Redentor. Bacana. Então, é um treino longo de 85 quilômetros. Então, qual é a estratégia de alimentação pré-prova, pré-treino, durante o treino, pós-treino? O que você pode falar sobre, por exemplo, às vezes a gente tem um longão de corrida. Vou daqui até a Fortaleza, voltar, porque são aí 16 quilômetros, se eu não me engano. É uma corrida longa. O combustível preferencial para o seu corpo vai ser o carboidrato. Então, é muito importante ter essa preocupação que você percebeu ali que não tinha, de fazer a reposição durante a prova de carboidrato, para você terminar a prova também já não depletado. Depletado é uma palavra assim, esgotado, para não terminar a prova com o tanque cheio. Por isso que eu falo que a sua recuperação pós-prova começa já durante. O que você está repondo ali? Você está reidratando ali bem? Você está consumindo carboidrato, seja líquido, seja em pó, seja em goma, seja em gel, a cada 20, 30 minutos? Para você não depletar, não terminar aquela prova depletada. Porque se você terminou depletado, cara, zerado, vai ser um trabalho a mais aí para você recuperar pós e para a etapa seguinte, né? Que era difícil pra caramba. Você coordenar todo o percurso da prova, toda a alimentação, toda a hidratação. Às vezes você não quer parar na prova, você quer continuar, mas, cara, não tem jeito. Você tem que ter a estratégia alimentar bem orientada. E treinar muito isso no ciclo de treinamento, exatamente, né? Não adianta a gente não treinar isso no treino, e treino é para isso, a palavra já fala, e de última hora traçar um plano e testar na prova. E o que é mais importante pós-prova? São os carboidratos ou as proteínas, ou ambos? O que eles combinam mais para pós-prova? Olha, se possível, combinar os dois. Até porque eles têm uma ação sinergética ali.
Se você combina o carboidrato junto da proteína, o teu corpo aproveita ainda melhor essa proteína, por conta da ação da insulina. Então, ao invés de você só repor proteína, você juntando esse carboidrato junto, até a proteína vai ser melhor absorvida. O ideal dos dois mundos é esses dois regimes. Claro, tem cenários aqui, por exemplo, para você seja mais interessante priorizar o carboidrato para uma segunda etapa. Porque a gente sabe também que a proteína tem um efeito sacietogênico. Então a gente se sente cheio com a proteína. E aí se a gente se sente cheio demais, tu não consegue consumir o carboidrato que o Nutri mandou. Então, dependendo, se você tem uma segunda etapa, dá uma priorizada, sei lá, 4 porções de carboidrato para uma de proteína, 2 ou 2 para 1. Dudu, dia seguinte é descanso, aí só terça-feira, depois 4 dias eu vou treinar de novo. Aí você pode aumentar um pouco mais a proteína, mas mesmo assim eu não abriria a mão do carboidrato, até porque para você ter não se sentir mal durante o resto do dia, né? Então tem cenário, assim, depende de individualidade. O cara vai ter uma segunda etapa aí no dia seguinte, ou o cara vai ter uns 4 dias aí de pé pro alto, aí dá para ele aproveitar um pouco melhor a proteína nesse caso. E tem alguns alimentos mais simples que ajudam nisso também? Outros? Olha, tem muito alimento aí. Tem o suplemento, mas como eu te falei, eu gosto de dar prioridade ao alimento. Se o atleta tem essa possibilidade de consumir pós-treino com alimento. Mas assim, frutas em geral, e principalmente aquelas mais ricas em carboidratos, então banana ou suco de fruta, como o suco de laranja, suco de uva, que é bem concentrado nesse momento. Complementar, às vezes, com pão, com uma tapioca, que tem uma densidade de carboidrato maior. E a proteína pode ser vinda ali de queijos magros, então uma mussarela, um queijo Minas Frescal, um ovo mexido, um ovo cozido, um atum, um frango. Tem diferença de ovo mexido para ovo cozido? Eu falo assim, o ovo cozido você não vai utilizar nenhum tipo de gordura e não prepara. Agora, ovo mexido, tem gente que faz a gente fala assim, usa um milho. Uma coleta de manteiga ali dentro. Uma tolete de manteiga ali, aí vem muita gordura junto também, né? Gordura saturada. Mas tem outras opções também até mais light, então frango desfiado, peito de frango, ou um atum, que é bem prático. Então, para quem está em viagem, levar o atum ali é muito prático, não precisa às vezes cozinhar um ovo. Então, atum, uma dica aí muito prática. O queijo mussarela, por exemplo, só deixar refrigerado, é excelente. E o carboidrato, é isso que eu falei, são as frutas, pães integrais ou a tapioca. E o que é melhor, um pãozinho de sal ou uma tapioca? Todo mundo pergunta isso. Isso é uma polêmica, né? Assim, depende do objetivo. Se o cara quer consumir mais carboidrato, eu digo por experiência que a tapioca ele vai conseguir repor maior volume. A tapioca tem menos fibra, então você tem uma facilidade. Aí para quem quer emagrecer, abre o olho. A tapioca tem mais facilidade de você consumir maior quantidade de carboidrato, porque tem menos fibra. O pão já tem um pouquinho mais de fibra, vai dar mais saciedade, principalmente o pão integral, tá, galera? E aí vai depender. O cara que tá pensando também em reduzir também o consumo calórico equilibrado ali, ou o cara tá pensando em recuperação total, de performance. Eu iria na tapioca, ou até ao invés de pão integral, um pão branco. Ele vai conseguir comer em maior volume, maior quantidade, nesse momento de recuperação. E ovo com gema ou sem gema? Porra, vamos jogar a gema fora ali? Sacanagem, né? Assim, vamos botar o ovo inteiro? Pecado jogar fora ali. Eu fico pra morrer quando você pega 4 ovos, tira a gema, 3 ovos e come uma gema. Sabe? Porra, cara, sacanagem. Pra morrer. Mas voltando agora pro triatlo, o que você acha que de alimentação, o cara que vai pra prova de triatlo, ele tem três esportes. Ele começa na natação, depois ele vai pra bike e termina numa corrida que é insana, entendeu? Que comer antes de um Rio Triatlo? Um Rio Triatlo comer antes? O Rio Triatlo largada é 6 horas da manhã. Galera, assim, vamos falar em qual distância ali? Distância olímpica. Distância olímpica? Vamos acordar um pouquinho mais cedo? Para poder comer com um pouquinho mais calma, aumentar um pouquinho de consumo de carboidrato, até porque você não vai conseguir comer nenhuma refeição ali durante a natação, tá certo? Só depois, a partir da primeira transição, que você vai conseguir fazer uma reposição. Você tem energia pra caraca na natação. Energia pra caramba. Eu já faria um reforço ali de eletrólitos pré-prova também, com hidratação. Você vai ficar o tempo ali da natação sem poder ingerir líquido. Só do mar, mas tu não vai querer beber essa água do mar. Então começaria com uma reposição já de eletrólitos e uma boa hidratação. Uma coisa que é muito bem-vinda, galera, que não vai pesar muito a digestão, suco de fruta. Suco de uva integral é bem interessante. Esse suco de uva de caixinha é bom ou não? Só, assim, priorize o integral. Hoje em dia tem algumas marcas de suco de caixinha que é 100% suco.
E no passado, o suco de caixinha só, aquele, não é nem suco de fruta, né? É assim, açúcar, água e assim, 8% é fruta. Se puder dar priorizada na fruta natural, melhor ainda. Tá? Até porque, galera, vocês sabiam que o suco de fruta tem uma capacidade de hidratação até maior que a água pura? Sério? Então, se o cara quer minimizar o risco de cãibra, ele consegue aproveitar melhor aquele líquido tomando um suco, ao invés de só água. Caramba. Olha que Então, interessante. isso é interessante também. Interessante isso. E tem alguma comprovação científica de modinha que você pode dar para a galera, assim? Galera, vamos falar o top 5 Fórmula 1 dos suplementos. Isso aí. Eu falo que é nível A de evidência. Então é aquilo que há anos está sendo estudado e já é consenso na literatura. E também na Cafeína não, né? A cafeína é Fórmula 1. Então são 5 suplementos. E aí vai depender da modalidade e de individualidade. Então eles falam da cafeína, ela mascara a sensação do cansaço. A gente tem 2 grupos de suplementos que são tamponantes. Então eles trabalham diminuindo aquela acidez muscular, que é a beta-alanina muito conhecida, e um outro menos conhecido, mas eu tenho certeza que você tem em casa, que é o bicarbonato de sódio. Ele só é um pouco complicado de produzir na prática clínica, porque assim, ele gera muito colateral. Indigestão, eu não costumo trabalhar muito isso aqui na prática clínica. A gente tem os nitratos, tá? O nitrato a gente também tem na beterraba, por exemplo, mas hoje em dia a gente tem uma linha de suplementos que trabalha com nitratos. Posso falar marca? Pode. Então acho que a Dobro é a mais famosa hoje. E o principal efeito dele é vasodilatação. Chega mais nutrientes no seu músculo e também os metabólitos ruins saem melhor. O suco da beterraba? Suco da beterraba. Caramba, olha. Porra, é excelente. Bacana, e o outro, acho que é um dos mais falados, é a creatina. 5 suplementos nível A de evidência. É consenso que hoje eles funcionam. Aí, calma. Para qual modalidade, qual momento, aí é um outro papo. Quando você combina a beterraba, laranja e cenoura, geralmente todo mundo pede na padaria lá, pô, faz um suco detox aí pra mim, beterraba, laranja e cenoura. Olha só, essa combinação é mais para palatabilidade, na minha visão. Porque eu, assim, pensando em pré-treino, em performance... Não, em pós-treino. Assim, você vai estar combinando o carboidrato da laranja e da cenoura ali, tá? Além de outros vitaminas e fitoquímicos que estão trabalhando na recuperação. Mas assim, eu prefiro ainda assim o beterraba pré-treino, tá? Por conta desse efeito vasodilatador. Bacana, ó, tá vendo só dica importante. Eu costumo, mas isso, ó, pré-treino também costumo, às vezes, para alguns pacientes, passar esse mix aí pela palatabilidade. Nem todo paciente vai querer comer suco de beterraba puro. Tem os mais casca grossa que vai, não tem frescura não. Mas tem aqueles que esse Dudu não foi. Então, fala, combina então uma cenourinha, uma laranja, um suco de laranja, 140 ml de laranja, aí vai mais feliz. Beleza, ainda consome um pouquinho de carboidrato antes, vai bem. Maneiro. E o que você pode falar sobre aqueles suplementos que são mais conhecidos de todo mundo? Whey protein, BCAA, creatina, gelzinho de carboidrato. O que você pode dizer sobre isso? Intratreino, pré-treino, intratreino e pós-treino. Você falou alguns suplementos aí, falou um nome aí que não tem, assim, é meio controverso, tá? Então a gente tem alguns suplementos que são bastante modinha aí. Isso é importante, né? Porque tem muita coisa que você compra, você não sabe nem que você está comprando. É porque todo mundo está tomando, você acaba tomando também. Muita onda, né? Eu vou ter que dar algum exemplo aqui, ou entre polêmico ou não? Pode entrar. Vamos entrar. Então, galera, assim, a gente tem classes de suplementos e tem suplemento dessa classe, alguns funcionam melhor, outros não. Vamos falar, a gente já falou do nitrato, que é um vasodilatador, tá? Então a gente não tem só o nitrato, que é vasodilatador. O nitrato tem melhor comprovação científica. A gente tem outros vasodilatadores, como por exemplo a arginina, acho que é muito conhecida, só que a arginina na prática, na metabolização do fígado ali, a gente perde muito. Tá? Quando a gente vai comparar, tem estudo científico comparando arginina versus nitrato. O nitrato tem um efeito muito maior na performance do que a arginina. A gente vê muito pré-treino com arginina e não nitrato. Cara, eu acho que aquele cara tá às vezes deixando um pouquinho o dinheiro dele jogando um pouco de fora. Quer ver um outro suplemento que tem comprovação, mas não no momento ideal? A beta-alanina. A beta-alanina eu falei que é um suplemento de nível A de evidência. Ela diminui aquela acidez muscular. Só que a arginina tem um efeito crônico.
não muda nada o cara tomar antes. Ele só vai ter o colateral, que é a coceira. Mas não dá tempo daquilo virar a carnosina que vai diminuir essa acidez muscular. Assim como a creatina, a betalanina tem que ser tomada todo dia, independente do horário. Só que eu vejo muito pré-treino com betalanina, a arginina. Não vai ter um efeito na performance. Pode ter até um efeito placebo. E eu acho que é até bacana conversar isso com o pessoal. Tem muito desse efeito placebo. O que é efeito placebo? É quando você toma uma substância achando que aquilo vai melhorar a sua performance, você melhora a performance, mas não foi por causa da substância. Foi porque você acreditou que aquilo está fazendo efeito, você treinou, deu gás, pô, tô tomando aquela parada. Agora eu vou dar gás. E foi por causa disso, não por causa da substância. Tem muito efeito placebo e por isso tem muita suplemento modinha aí que é até passageiro, tem as fases dele. E muito disso por conta do efeito placebo. E eu vou contar, deixa eu só alongar mais nisso, nessa questão de modinha, que é o seguinte: às vezes você faz um combo de suplemento, então tá tomando creatina, betalanina, aí tem um ou outro ali que você viu a blogueira falar, sentiu melhora na performance e acredita que foi aquilo ali. E os outros que têm comprovação científica? Não foi aquilo ali, não? Geralmente é aquilo, entendeu? Então você vai sair tomando um monte de coisa sem saber? As marcas acabam te dando para você experimentar, para você mostrar. Até para mim. Dizer que é bom, que não é bom, e para que isso serve, mas pô, serve para uma pessoa, mas pode não servir para outra pessoa. Para a modalidade dela, mas não para a sua. Exatamente. Além disso, tem essa questão. Que modalidade, que atleta a gente está falando? Entendeu? Exatamente. Que fase do ciclo de treinamento estamos falando? E esses suplementos, existe uma diferença de você tomar dentro dos treinos e para a prova? Existe essa diferença? Nos treinos eu vou tomar essa quantidade assim, na prova eu vou tomar essa quantidade aqui, ou é independente disso? Olha só, muitos suplementos, não. Carboidrato, como eu te falei, o ideal é você usar a quantidade, testar a quantidade no treino, nos treinos simulados, os treinos mais importantes, para repetir isso na prova. Nada de novidade na prova. Então, assim, tem alguns suplementos que o ideal é a mesma quantidade que você usou na prova, no treino você usar para a prova. Agora, tem umas classes de suplementos, por exemplo, os estimulantes, a cafeína. Se você toma todo dia cafeína, seu corpo vai criando tolerância, chega na prova, você não vai ter o efeito desejado. Então, aquela mesma quantidade não vai mais dar aquele efeito que você espera do nosso corpo. E hoje em dia, pessoal, deixa de dormir. E aí abusa muito de estimulante. Você acaba tendo que tomar cada vez mais dose. E aí, para a hora da prova, não vai fazer diferença nenhuma. Quando o cara, saca uma lata de energético e, bota pra dentro e fica pra morrer. O cara, a frequência do cara vai lá no alto. Você já vai fazer uma coisa que acelera a tua frequência cardíaca. E ainda toma mais uma coisa que é estimulante. Porra, o cara vai ficar com taquicardia, cara. É isso. E tudo que a gente não tem com taquicardia. A gente quer que o cara, baixe a frequência para ele conseguir executar o exercício bem. Exato. Entendeu? E o cara se estimula mais ainda, achando que aquele energético vai fazer com que ele melhore a performance dele, né? E outra, às vezes isso aí para, às vezes, tentar compensar uma alimentação, um sono ruim. Exato. É o pilar, né? Você não tem um sono bom se você não se alimenta antes, você não se hidrata. É uma maquiagem isso aí. Uma maquiagem. Exatamente. Galera, conversei aqui com o Dudu. Dudu é um grande amigo meu, treina na mesma academia que eu trabalho, que é a Bodytech. Está cedendo espaço para a gente aqui fazer. O papo é bom, quando o papo é bom, a gente pode chamar ele para vir mais vezes. Aqui. Eu adoraria, pô. Isso é bom. Dudu, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Tamo junto. Galera, conversei aqui com o meu grande amigo Dudu e espero te encontrar aqui mais vezes nesse grande evento que a gente está fazendo aqui. Aquele abraço. Vamos com tudo. Abraço.